Boa noite. Hoje estou aqui com a nutricionista Caroline Fernandes. A Caroline, ela é nutricionista especialista em nutrição materna e infantil e recentemente passou a ingressar no nosso time para o cuidado multiprofissional das pacientes que estão em tratamento de infertilidade. Atualmente, observamos que a mudança de padrão nutricional, a mudança de alimentação e de hábitos de vida interfere diretamente na fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Então, a gente tem como principal importância que as nossas pacientes recebam esse atendimento especializado, diferenciado e voltado principalmente para o caso atual e individualizado de cada casal. Essas pacientes que nos procuram, que já têm diagnóstico de infertilidade, muitas vezes elas precisam apenas de algumas orientações para que aquele tipo de mudança ou aquele tipo de alimentação ou melhor até mesmo no padrão alimentar seja iniciado. E a Caroline veio para poder nos ajudar e ajudar os casais também que estão iniciando um tratamento ou que precisam de fazer algum tratamento para engravidar. Neste momento, finalizando agora quase o mês de outubro, a gente gostaria muito de relembrar e colocar para as nossas pacientes e para todas as mulheres que o Outubro Rosa, ele é um mês de principalmente conscientização. A gente precisa de buscar informação e de também saber que o rastreamento, ele é o principal fator que vai levar à cura de uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama inicial. Então, que essas pacientes possam estar disponíveis para poder conseguir ter essa informação e esses tratamentos ou esses diagnósticos o mais precoce possível. Eu vou passar para a Caroline, ela vai agora falar um pouquinho para a gente sobre como que é o tratamento, como que é o acompanhamento, na verdade, qual que é o objetivo dela, qual que é o trabalho que ela vai realizar com as nossas pacientes hoje aqui na Procriar. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou muito feliz de fazer parte aqui da Procriar. É um prazer muito grande trabalhar com essa equipe competente, num lugar tão gostoso. Bom, hoje a gente sabe que a nutrição, que a alimentação boa é a base de tudo, né? E que a gente precisa comer bem, estar saudável para gerar uma vida. Então, eu acho que o trabalho da nutrição vem para complementar o trabalho que já vem sendo feito aqui e que é super importante. As pessoas têm uma ideia errada de que a nutrição, né, vai fazer milagres, muitas mulheres elas vão precisar desse tratamento médico para engravidar. Claro que a alimentação ela vem somar, né? Algumas vão engravidar espontaneamente, outras não, mas mesmo sendo feito um tratamento de reprodução assistida, a gente precisa melhorar. Eu brinco que é melhorar a casinha, né? A mulher que quer gerar uma vida, ela tem que melhorar a saúde dela para gerar essa vida. Isso não quer dizer que tem que sair tomando um monte de suplementos caros, aleatórios, porque a amiga tomou e engravidou, fulano tomou. Então aqui a gente trabalha muito com a medicina baseada em evidências, com artigos científicos, não é sair tomando qualquer coisa, então é uma coisa individualizada. A gente vê se tem sintomas, se pode se beneficiar ou não de uma suplementação, isso é muito importante. Eu tô aqui na Procriar todas as terças e sextas-feiras, atendendo vocês. Então, se você já faz parte aqui da Procriar, tá com algum médico aqui, quer ter esse acompanhamento nutricional, acha que a alimentação não tá adequada e quer melhorar, ou às vezes, né, tá sentindo algum sintoma, um cansaço maior e quer
buscar através da alimentação uma ajuda, eu estou disponível. Se vocês têm perguntas também sobre esse assunto, sobre alimentação ligada à fertilidade, mandem aqui na live, vou tentar responder todas as perguntas, né? Então podem ir mandando que a gente vai respondendo. Já chegaram algumas. Caroline, a gente recebeu em uma enquete que a gente fez inicialmente, antes da gente começar a falar, algumas perguntas das nossas pacientes e de pacientes que nos acompanham aqui, o Instagram da Procriar. Então, uma pergunta interessante que vai servir até para vários pacientes, é uma pergunta de uma paciente que fala o seguinte: a dieta low carb, ela é indicada para as pacientes que estão tentando engravidar? Muito legal essa pergunta, porque isso realmente é um assunto que vem ganhando muita importância, né? Inclusive a dieta low carb, eu acho que é a dieta da moda. Bom, primeira coisa que é importante a gente pontuar é que existem vários tipos de low carb. Existe desde uma low carb. O que é low carb? A gente reduzir o consumo de carboidrato. Então existe desde reduzir o consumo levemente até uma dieta cetogênica, que é você tirar o carboidrato e dar preferência a gorduras. O que acontece? A gente observa uma melhora real na fertilidade quando a gente diminui o consumo de carboidratos refinados. Isso não quer dizer que você tenha que tirar ele totalmente da sua alimentação. O que a gente considera como carboidratos refinados? É o açúcar refinado, as farinhas brancas. E quando você tira esse item da sua alimentação, você vai tirar uma grande parte de produtos industrializados, de alimentos processados, cheios de aditivos químicos. O aditivo químico ele não é nutriente. Muita comida que a gente come hoje em dia de pacote, aquilo não tem nutriente. Aquilo não vai alimentar o seu corpo. E aí quando você vai fazer uma low carb, o que a gente dá preferência na low carb? Comida de verdade, as verduras, os legumes, a carne, o ovo, o queijo. Isso tudo, né, são comidas de verdade, é o que a natureza oferece pra gente. Então, quando você prioriza esse tipo de alimento, você está priorizando a sua saúde, você está consumindo mais fibras, tem um funcionamento intestinal melhor, uma absorção de nutrientes melhor. Quando o seu organismo está em harmonia, a sua secreção hormonal é melhor. Então, por isso, você, claro, vai melhorar a fertilidade, mas não quer dizer que você tem que fazer uma dieta cetogênica, uma dieta rica em gordura, né? Então, é diferente, porque tem gente que acha que low carb é sair comendo bacon. Bacon adoidado, né? Até o bacon existem tipos diferentes de bacon. Tem o bacon natural e tem o bacon processado. O bacon processado ele é cheio de aditivo químico. Na verdade, ali de nutriente, nem a gordura dele vai ser uma gordura boa. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é só falar que aquela dieta da moda ela vai melhorar ou não a fertilidade. A gente tem que tomar cuidado com o que faz parte, qual o nutriente que está ingerindo, e não só, né, se está diminuindo uma coisa ou não. É importante, só para complementar também, que não só a questão de qual é o tipo de dieta e para qual tipo específico de paciente que a gente está recomendando, né? A gente tem que pensar que algumas pacientes elas vão conseguir fazer essa dieta low carb com tanta intensidade assim de redução de carboidratos. Outras pacientes elas não vão se adaptar a isso. E isso pode ser que gere um outro transtorno ou alguma outra associação até com um estresse maior pela dificuldade de realizar a dieta. Então é só para complementar que a dieta ela deve ser individualizada e a gente tem que conhecer primeiro qual que é a paciente que a gente está tratando ou que a gente está indicando uma dieta para que ela possa seguir aquela dieta de uma forma melhor e por mais tempo possível. Porque também não adianta a gente pensar que a paciente ela agora vai engravidar e que logo depois ela pode voltar a comer normalmente porque ela já engravidou. A gente tem que lembrar que as nossas pacientes, elas estão num estado de tentante e que, se Deus quiser, logo depois elas vão passar a ser gestantes.
Então, qual que é a dieta que a gente vai fazer menor transição entre o tempo prévio à gestação e o tempo durante a gestação também? Então, é muito importante que todas as pacientes sejam avaliadas para que tenham a dieta oferecida individualmente, ou seja, qual é a melhor dieta para o paciente, que é o que a gente está tentando buscar aqui no nosso atendimento multiprofissional. Às vezes, a orientação da gente como médico é uma orientação diferente até do que o próprio nutricionista, porque a abordagem nutricional ela é diferenciada da abordagem médica. Então a gente precisa de complementar as duas especialidades e as duas recomendações. Uma coisa que é muito importante também falar sobre a nutrição é que muitas vezes a gente está pensando em pacientes em um público muito específico. Então aqui na Procriar, as pacientes elas podem já estar em tratamento. Então às vezes elas são tentantes, mas elas estão num momento específico do tratamento. Então, por exemplo, surgiu algumas dúvidas sobre a questão de como se alimentar, ou qual que é o melhor nutriente, ou o que deve ser evitado nesse período de tratamento. Então, as pacientes que estão fazendo, por exemplo, uma fertilização in vitro, é possível que a gente tenha alguma recomendação individual ou alguma recomendação geral para as pacientes que vão ser submetidas a uma transferência de embrião? O que pode aumentar a chance naquele momento de implantação? Será que a gente tem alguma diferença ou alguma coisa que seja específica desse momento? Aí eu vou passar para a Caroline para poder falar com a gente. Bom, eu sei que as pessoas querem um milagre, um nutriente que vai fazer engravidar. Então, teve essa pergunta pra gente se tem um alimento que eu tenho que comer antes de fazer a fertilização in vitro. Infelizmente não tem. A gente tem um conjunto alimentar, né, de hábitos saudáveis, de mudanças saudáveis. É claro que se você tem uma deficiência nutricional, o ideal é que você reponha aquele nutriente, suplemente aquele nutriente, né? Mas não tem nada específico, assim, eu vou ter que comer a maca peruana para engravidar. Não. O conjunto de uma alimentação adequada, mais uma vez eu falo, é o que vai trazer a fertilidade, é o que vai melhorar, né, a chance de obter um resultado positivo, e não um alimento específico. Porque às vezes um alimento, ele é saudável, ele é bom, ele até contribui na fertilidade, mas não significa que você tem que comer só ele, né? Então, eu vou alimentar agora só a base de maca peruana. Não tem isso, que a gente tem muito mito em cima desse assunto, né? É um mercado mesmo, criou-se essa coisa de coisas específicas para engravidar, mas eu falo que até na ciência a nutrição é complexa, porque ela dá muito viés. Então os estudos eles têm, né, uma possibilidade de erro grande. É difícil a gente analisar um único nutriente específico. Então a gente tem que tomar cuidado com essas promessas milagrosas de uma coisa específica que vai fazer engravidar. Existe o padrão, né, o padrão alimentar ideal para conseguir engravidar é o que a gente chama de alimentação mediterrânea. O que é alimentação mediterrânea? É uma alimentação muito rica em grãos, muito rica em oleaginosas, que está nas nozes, castanhas. É uma alimentação muito rica nos peixes, nos frutos do mar, em comidas de verdade mesmo. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? E ter em mente que uma alimentação saudável, ela faz parte de um estilo de vida saudável, que é dormir melhor, que é fazer uma atividade física, que é você gerenciar nível de estresse, porque é tudo interligado. A gente não tem uma coisa só que vai fazer efeito. Então, isso é importante a gente pontuar também aqui, pra gente evitar de ficar caindo, né, nessas promessas milagrosas. E isso que você falou de individualizar tratamento, é legal porque tem gente que vai ter muita facilidade em fazer uma alimentação low carb, por exemplo. Tem gente que já não gosta, que já tem uma preferência aumentada, por exemplo, por carne, por proteína. Essa pessoa ela vai ter uma facilidade de fazer. Tem gente que já não gosta, quer
Um vegetariano, por exemplo, ele às vezes tem muita dificuldade de fazer low carb, então com certeza não é a dieta melhor para ele. Pode até ser uma dieta que ajuda na fertilidade, mas se a pessoa não consegue fazer, não adianta. E aí tem a ver com gerenciar o estresse. Se a dieta for um objeto de estresse para você, ela não está contribuindo para a fertilidade, ela está atrapalhando a fertilidade. Então isso é importante a gente pontuar também. Eu vou pegar um gancho aqui na fala da Caroline sobre a suplementação de nutrientes, né? Assim, a gente tem hoje algumas recomendações para as pacientes que estão em tentativas de engravidar, que são, que a gente chama de vitaminas pré-concepcionais. Hoje, o que a gente tem de recomendação, que é consenso em todas as literaturas, né, em todos os estudos que a gente já viu e há muitos anos, é que a única evidência forte é que a suplementação do ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, ela deve ser realizada antes da paciente engravidar. Mas isso não significa que essa vitamina vai aumentar a chance da paciente engravidar. Muitos estudos já até foram feitos avaliando se o ácido fólico ele aumenta a fertilidade, se o ácido fólico ele diminui a chance de abortamento. E atualmente o que a gente observa é que a recomendação de uso dessa vitamina é para diminuição dos defeitos de fechamento do tubo neural. O que significa isso? Significa algumas malformações relacionadas com o cérebro do bebê ou com a coluna do bebê. Então é por isso que a gente faz a suplementação do ácido fólico no período antes da paciente engravidar e no período inicial da gravidez, que é também o período de maior replicação das células e de formação desse sistema nervoso do bebê. Então, por isso que a gente usa essa suplementação. Então, esse tipo de nutriente, a gente precisa realmente de além da alimentação, de buscar esse ácido fólico na alimentação, a gente precisa de fazer reposição. Um outro nutriente também que a gente tem falado muito e que a gente tem inclusive dosado para muitas pacientes e gostaria também da gente discutir um pouquinho aqui, uma paciente até perguntou aqui se tem alguma medicação ou alguma alimentação voltada principalmente para a melhora da ovulação. E aí eu queria falar um pouquinho a questão da vitamina D. A vitamina D atualmente, ela surgiu e a gente tem visto várias especialidades e não só a área de ginecologia ou a área de obstetrícia. Então ela não é exclusiva para as pacientes que estão tentando engravidar e nem para as gestantes, mas pensando como gestante, é uma vitamina muito importante e que vale a pena a gente fazer uma avaliação antes da gravidez e talvez sim suplementar essa vitamina. E aí eu falei sobre a questão da ovulação inicialmente, porque alguns estudos mostrou inclusive que a vitamina D estava associada em maior chance de gravidez nas pacientes que não ovulam, ou seja, nas pacientes que têm ovário policístico. Atualmente o que a gente sabe é que não tem uma associação forte da reposição dessa vitamina com a fertilidade, ou seja, se eu usar a vitamina D, eu vou melhorar minhas chances de engravidar. Mas a gente utiliza a vitamina D pensando que aquela paciente ela vai ser uma paciente gestante, ou seja, ela vai engravidar e ela vai continuar precisando dessa suplementação ou dessa manutenção até mesmo das doses diárias necessárias da vitamina D. E aí, pensando um pouquinho nessa questão de reposição e da vitamina, quais são os papéis da vitamina D, eu queria perguntar também para a Caroline, para ela poder abordar isso um pouco mais para a gente. Eu acho que é uma dúvida de muitas pacientes que estão tentando engravidar e de outras pacientes também que já engravidaram. Isso, a vitamina D, ela é a vitamina da vez, é muito falada, porque na verdade ela faz parte de mais de 3.000 reações metabólicas no nosso organismo. Então ela tem muitas funções. E é uma vitamina que, infelizmente, a gente não tem fontes alimentares dela. É a vitamina do sol. Hoje, cada vez, as pessoas tomam menos sol, né? Até porque o sol também
faz mal em excesso, além de manchas na pele, os cânceres de pele, enfim. Quando a gente toma sol, a gente acaba usando protetor solar e o protetor solar não deixa a gente absorver a vitamina D. Então, é comum as pessoas terem uma deficiência de vitamina D. Mas também o uso indiscriminado de suplemento é perigoso, ela em doses excessivas pode ser inclusive tóxica, tá? Agora, ela tem um papel muito importante na gestação. Então, quando a gente fala em medicina reprodutiva, em reprodução assistida, a gente considera essa forte possibilidade da mulher engravidar. Por isso que é importante essa reposição, para que quando ela tiver esse positivo, ela já esteja com níveis satisfatórios de vitamina D. Porque no primeiro trimestre de gestação é comum uma queda, uma deficiência dessa vitamina. Então, o ideal seria realmente fazer essa reposição enquanto está fazendo o tratamento em reprodução assistida. Claro que para as mulheres que têm deficiência, tá? Também não é uma coisa que a gente coloca para todo mundo. A vitamina D tem um papel importante também no sistema imunológico. Como a gente está em plena pandemia, vale a pena a gente repor. E o ideal é a gente ir repondo em doses mais fisiológicas. Quando a gente tem tempo para isso, o ideal é a gente ir repondo doses menores, né? Agora, eu gosto de pontuar que às vezes as mulheres também querem esperar tá tudo perfeito para ir começar a fazer um tratamento de reprodução assistida. E a idade do óvulo, a idade da mulher é essencial, né, no tratamento de reprodução assistida. Então, também a gente não pode ir esperando muito tempo e a gente dá para fazer as duas coisas juntas. É isso que eu quero falar, né? Que dá para fazer as duas coisas juntas. Não adianta a gente também querer um cenário muito ideal, porque às vezes a mulher não consegue, às vezes ela não tem tempo para isso, mas sempre é tempo de melhorar. Então, também, às vezes a mulher acabou, já tá grávida, já descobriu que tá grávida, agora não dá mais tempo, porque eu já tô grávida. Dá tempo. Ou já teve filho, agora não dá mais tempo. Dá tempo. O que eu quero deixar aqui muito claro é que sempre é tempo da gente fazer mudanças. Mas também que a mudança efetiva, ela é feita aos poucos. Ninguém muda do dia para a noite. Ninguém sai do consultório da nutricionista comendo 100% melhor. É um processo, né? Assim, e vai melhorar tudo. Às vezes a paciente tem uma síndrome do ovário policístico, que você citou. A nutrição vai ajudar? Ajuda muito. Quando a gente reduz o nível de carboidratos, a gente reduz a produção de insulina, ela vai tendo melhoras, mas nunca é do dia para a noite. Então, eu gosto de pontuar isso. Eu vou voltar aqui um pouquinho, então, no que a gente falou aí no início. A gente está pensando muito na questão do estado nutricional, né? Assim, qual que é a melhor forma, qual que é o melhor alimento, qual que é a melhor dieta para a gente poder engravidar. Ou o que melhora essa fertilidade. E aí a Caroline falou um pouquinho sobre a questão de tempo. Então eu acho muito importante também colocar que muitas vezes a gente fala em dieta pensando em perda de peso. E aí, existe algumas pacientes que têm uma preocupação e que a gente sabe que o aumento do peso ou o peso elevado, o IMC elevado, ele pode levar à dificuldade de engravidar. A gente sabe que existe um risco um pouco maior de algumas alterações ou de algumas doenças durante a gravidez. E aí as pacientes muitas vezes ficam preocupadas em perder peso antes de engravidar. E o que a gente gostaria de colocar é exatamente o que a Caroline falou aqui um pouquinho. Às vezes a gente não tem tempo para isso. Por quê? A fertilidade, ela é afetada muito por causa da idade da mulher. E a idade da mulher é a idade do óvulo, e é isso que vai impactar nas taxas de gravidez, sejam elas gravidezes espontâneas ou sejam elas gravidezes por tratamentos ou por fertilização in vitro. E pensando nisso, é muito mais importante a paciente receber uma orientação sobre uma mudança no estilo de vida, uma mudança no padrão alimentar,
e ela conseguir manter esse padrão alimentar por um tempo mais prolongado do que efetivamente perder peso a curto prazo para que consiga engravidar, e depois a gente acaba perdendo o benefício dessa perda de peso por não ter feito uma mudança no padrão alimentar. Então, muitas vezes as pacientes elas podem preocupar com a dieta antes da gravidez e depois da gravidez acabam despreocupando. E isso vai voltar ao que era anteriormente, ou seja, aumento do peso muito mais rápido, com uma velocidade maior do que o esperado durante a gestação. E a gente não vai ter o benefício de preparar essa paciente, inclusive, para uma gravidez tranquila, uma gravidez de uma forma mais saudável possível. A gente já viu alguns estudos falando também se existe uma dieta padrão com relação a tratamentos de infertilidade. E o que a gente já observou, tanto dos estudos, e inclusive foi o que a gente começou a falar aqui, é que essa dieta padrão, ela não vai surtir efeito para todas as pacientes. Então é muito importante o balanceamento dos nutrientes e a procura por nutrientes na sua forma mais natural, ou seja, consumo menor de alimentos processados ou de alimentos industrializados ou alimentos que contenham muito índice de gordura saturada. Então, o objetivo da dieta é a gente reduzir o que não vai ser bom e a gente colocar no lugar os alimentos que vão contribuir para uma melhora do padrão de uma forma geral e não necessariamente da fertilidade, porque uma coisa vai acabar levando a outra. Então, a partir do momento que você melhora os seus padrões de vida, no sentido de mudanças mesmo, e a Caroline já falou, a mudança de sono, a mudança de alimentação, a mudança de atividade física, isso tudo vai contribuir para uma maior chance sim de gravidez, para um aumento da fertilidade. Então, a gente tem que pontuar aqui muito que o acompanhamento é que vai fazer diferença dessas pacientes, porque é isso que vai fazer com que elas tenham vontade de fazer a mudança e de conseguir manter, porque manter é muito mais difícil do que a gente resolver que vai iniciar. E a mudança e a manutenção, elas vão ser favoráveis para a vida toda, e é esse que é o objetivo nosso aqui. Claro que estamos focando sempre na paciente que está tentando engravidar, na paciente que quer engravidar ou que já é infértil. Mas é muito importante a gente pensar que a paciente, ela não é só esse momento. A paciente, ela é o tempo todo o que é melhor para a vida. Então, o que é melhor neste momento e que vai ser melhor por muito mais tempo aí. Algumas coisas específicas, assim, a gente até recebeu algumas perguntas. E eu vou passar aqui, apesar da gente já ter falado muito sobre a questão da individualização, mas tem uma dúvida que eu acho que é interessante a gente colocar para as pacientes. Existe, por exemplo, Caroline, uma quantidade de café que a paciente pode consumir por dia, pensando na paciente que quer engravidar e também na paciente que vai ser gestante? Isso, existe sim. A cafeína é um nutriente, é um dos nutrientes que podem interferir negativamente na fertilidade. E com esse hábito de vida das pessoas mais estressadas, querendo ficar ligadas o tempo inteiro, né? Elas buscam o quê? Cafeína. Cafeína até para dormir menos. E é interessante que a cafeína vai te deixar mais acordado, você vai dormir menos, o sono vai interferir negativamente na fertilidade. Então, a gente tem que ficar muito atento à dose de cafeína. O indicado são 200 miligramas por dia, que vai dar 2 xícaras de café coado. Um outro ponto que eu gosto de considerar, falando um pouquinho do café, são as cápsulas de alumínio. As pessoas gostam muito, eu inclusive gosto muito do café expresso, que vem naquelas cápsulazinhas de alumínio, né, parecendo inofensivas, mas a gente tem que lembrar que o alumínio é um metal pesado, né? Um metal tóxico, que o excesso dessas toxinas no nosso organismo podem também interferir negativamente na produção hormonal. Não estou falando que não é para nunca mais tomar um café em cápsula de alumínio,
Mas são coisas que a gente precisa ficar atento nessas toxinas, porque a gente está exposto a toxinas em quase tudo na nossa vida. Desde a cápsula de alumínio, é uma maquiagem, é um desodorante, o plástico, né? Um hábito que eu falo para as pessoas também que precisa ser mudado são as garrafinhas de plástico que a gente bebe água. Porque o plástico, ele tem bisfenol, ele tem parabeno, também que são toxinas, e um hábito fácil de mudar é a gente parar com a garrafinha plástica e começar com garrafinha de vidro, copo de vidro. Principalmente as pessoas que trabalham num local fixo, né? Eu, por exemplo, que trabalho dentro do meu consultório, não tem necessidade de uma garrafinha de plástico. Fica lá a minha jarra de vidro com um copo de vidro. Obviamente, às vezes a gente está na rua, não tem como levar uma coisa de vidro, aí sim a gente pode. Mesmo assim tem alternativas, hoje a gente tem garrafinhas de inox. Então tem alguns hábitos que a gente vai mudar e é isso que a gente vai trazer muito no consultório, vendo também o que é fácil e o que não é para cada pessoa, porque às vezes o que é fácil, o que é prático para mim, não vai ser para você. Então, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, é isso. Eu brinco que eu planto a sementinha. Você não vai sair na hora, né, totalmente mudado, mas eu vou plantar aquela sementinha, a gente vai conversar o que é fácil. Então, vamos diminuir a cafeína. E tem gente que também tem que tomar cuidado, que resolve, então, tomar litros de café descafeinado. O café descafeinado, ele também tem cafeína, então ele também não pode ser consumido à vontade. Ele pode um pouquinho mais do que o café normal, mas também não é à vontade. Então, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é um nutriente que interfere e por causa disso também, por causa do sono, interfere no sono, interfere na qualidade de vida. A gente sabe que uma pessoa que dorme mal é uma pessoa que fica mais estressada, que vai liberar mais hormônios, mais cortisol, e aí acaba interferindo no processo todo. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu é uma pergunta de uma paciente que fala o seguinte: existe uma dieta específica para paciente que teve diagnóstico de trombofilia? Não existe. Tá na moda agora também. Eu achei interessante que as perguntas todas que a gente recebeu são perguntas que estão na moda, que eu recebo todos os dias, né? Que é querer um tratamento milagroso. Eu tenho trombofilia, então eu vou fazer a dieta tal e vou curar da trombofilia. Gente, não existe isso. Se você tem trombofilia, você tem sim uma predisposição a desenvolver, né, algumas deficiências nutricionais maiores do que as outras, que a gente pode investigar também se tem sintomas ou não, mas não tem uma dieta específica. Existem hábitos de vida que podem te ajudar. Consumir ômega 3, por exemplo, né? Consumir fontes de ácido fólico, também fazer a suplementação de ácido fólico, mas não tem uma dieta específica, tá? É porque eu acho que agora as coisas vendem, sabe? Por isso que as coisas viram moda também. Eu vou falar agora que tem uma dieta que vai curar a trombofilia. Não existe isso. Uma coisa que eu preciso falar: quando existe uma doença, é necessário um tratamento médico, um acompanhamento médico. Então, tem uma trombofilia, é importante a avaliação do hematologista, por exemplo, tá? Nutricionista, gente, não faz diagnóstico. Nutricionista cuida da alimentação. Eu vejo as pessoas buscando nutricionista, querendo um diagnóstico de uma doença, um tratamento de uma doença, e isso não existe. A gente contribui para melhora, né? Então, tem aquele quadro, o que está gerando, como é que está a sua vida, como é que está a alimentação na sua casa, né? Quando a gente fala em reprodução, a gente olha muito como está a alimentação do casal, porque a gente também precisa lembrar que a fertilidade é do homem e da mulher. Às vezes a mulher, ela muda lá todos os hábitos dela, mas o homem continua bebendo muito, fumando, não dormindo bem, uma alta carga de estresse. Claro que isso vai influenciar.
Então, às vezes a mulher quer mudar, mas o homem fica, ah não, só isso, ah não, vamos beber só hoje, ah não, vamos fazer isso só hoje. Então, tem que ter um conjunto. E da mesma forma, quando um só faz, fica muito chato, né? Um não pode, o outro pode. Eu, particularmente, eu não gosto do termo dieta. Eu gosto do termo de mudança de vida, porque a gente vai fazer o que é possível naquele momento. Sempre repito isso, fica muito repetitivo, mas é porque é a verdade. Eu, por exemplo, Carol, amo doce. Amo doce. Não adianta virar pra mim e falar assim, você vai ficar sem doce. Isso não vai funcionar pra minha vida. Pode funcionar por uma semana, pode funcionar por 2, pode funcionar até eu atingir um certo objetivo, mas e depois? É isso que você falou. Eu gosto muito de focar no depois, na manutenção da coisa. Porque se você está fazendo uma coisa com o objetivo de gerar uma vida, bom, uma criança também precisa ser educada. Então você tem que mudar os hábitos da casa. Porque se os hábitos da casa estão ruins, você quer gerar um filho e depois quer que essa criança seja saudável, você tem que ir mudando hábitos. Eu, por exemplo, antes de engravidar, eu amava tomar refrigerante. Mas eu sei do mal que o refrigerante faz para a saúde. Então eu resolvi tentar mudar. Não foi da noite pro dia que eu consegui isso. Hoje minha filha vai fazer 10 anos, eu não tomo, meus filhos nunca tomaram, mas nunca teve essa proibição na minha casa também. Isso foi uma coisa espontânea, eu fui reduzindo, desde quando eu estava querendo engravidar, eu já fui reduzindo, fui tentando gostar de outras coisas, fui mudando, hora eu consegui, a hora não, mas foi uma mudança que foi natural, né? Que pra mim levou tempo, mas eu consegui. O doce até hoje eu não consegui e acredito que não vou conseguir, mas claro, consegui reduzir, não faz parte. Não tem todo dia na minha casa, eu não fico comprando, até porque eu brinco, né? A nutrição é muito comportamental. Por exemplo, eu amo doce, amo chocolate, não tenho maturidade para dizer não. Então eu não vou ficar comprando, porque se eu ficar comprando, vai ter lá, eu vou comer. Eu deixo para comer numa festa, eu deixo para comer quando eu ganho, eu deixo para comer nessas ocasiões. Então a gente vai mudando lá na raiz, a gente vai vendo qual é a raiz. E vai tentando e trabalhando em cima disso. Eu brinco que a nutrição ela anda muito junto com a psicologia. Porque o comer faz parte da nossa cultura, do social, né? A gente não come só para nutrir, porque senão fica até chato, né? Então eu também fico falando aqui, fica parecendo que você vai no meu consultório vai ter que sair de lá com 1 milhão de mudanças ideal. Não, a gente vai mudar dentro da realidade de cada um. Eu queria complementar, porque eu acho que talvez a questão da dieta para trombofilia ela pode ter uma implicância aí em dos nutrientes que a gente utiliza para paciente antes de engravidar. Então, as tentantes, elas usam ácido fólico, que é o que a gente já falou aqui um pouquinho. Existe um tipo de trombofilia específica que uma enzima, ela falta. E essa enzima, ela deveria converter o ácido fólico que a gente recebe numa forma ativa, que a gente chama de folato. Essa paciente, ela precisa de fazer a mudança do ácido fólico para o uso de folato. E atualmente, a gente tem também escutado muito sobre já fazer essa mudança de ácido fólico para o metilfolato ou folato para todas as pacientes. E é importante reforçar que as sociedades ainda de ginecologia, de obstetrícia, recomendam a suplementação do ácido fólico. Ou seja, o uso do folato, ele ainda não é recomendado para todas as pacientes. Ele é recomendado para as pacientes específicas que já têm esse diagnóstico dessa dificuldade de formar o folato, que é a forma que é ativa no nosso organismo. Então, eu acho que talvez uma das coisas que as pacientes com trombofilias gostariam até da gente reforçar é isso. Nesse tipo de trombofilia, a gente pode pensar sim em fazer essa troca. Pode pensar, não, desculpa, a gente tem que fazer essa troca. E é importante também a gente avaliar a dose do folato, porque muitas vezes o que a gente está suplementando, ela tem que ser equivalente. Então, a recomendação, ela continua sendo de 0,4 miligramas ou de 400 microgramas por dia.
E também queria falar um pouquinho com a Carol sobre a questão da suplementação de outros nutrientes ou de micronutrientes. O que ela recomenda, o que existe evidência mesmo sobre esse uso, né, para as pacientes que tentam engravidar, se existe alguma outra coisa mais específica e como que é feita essa avaliação também. Quando a pessoa chega no consultório, eu faço uma avaliação nutricional, alimentar, um recordatório de hábitos e de sintomas também. Se o cansaço, a queda de cabelo, a fraqueza na unha, né? E por aí vai, vários outros sintomas. Geralmente a gente se existe essa presença, a gente avalia algumas vitaminas. As principais que a gente avalia no consultório, a vitamina B12, as principais que é comum a paciente ter uma carência, a gente precisa repor essa deficiência. Vitaminas do complexo B, em especial a B12, o zinco, a vitamina D, né, que é super importante. A gente dosa também ácido fólico, até para ver porque às vezes, principalmente em tentantes, às vezes vão usando ali, usando, né? Às vezes tá alto demais, então, e vai ainda demorar um pouco para fazer né, o processo. Então, tudo a gente vai vendo como que tá, quanto que precisa. Geralmente, né, eu tô falando aqui, mas a gente não suspende o ácido fólico não. Geralmente o ácido fólico é para todo mundo e é muito importante, gente, apesar de existir essa recomendação, as pessoas às vezes têm medo de tomar doses altas ou não, mas a gente precisa lembrar que em algumas situações específicas é importante doses mais altas do ácido fólico. Por exemplo, mulheres com defeito de más formações, né, cerebrais, de anencefalia, mulheres com esse histórico, justifica, os estudos mostram isso claramente, que precisam de doses mais altas do ácido fólico. Então, se o médico recomendou uma dose mais alta, não tem que ficar com medo de usar. Né? Sempre a gente vê relação risco-benefício para todas as coisas, mas no consultório a gente faz isso, a gente dosa as principais vitaminas quando a gente vê necessidade. Às vezes a paciente chega lá ótima, com uma alimentação perfeita, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, não precisa sair dosando tudo, não precisa sair suplementando tudo, a gente vê isso. Mas a mais comum, complexo B, por exemplo, B12, é comum. A mulher tá lá com sintoma de dificuldade de memória, dificuldade de concentração, às vezes está fazendo ali um mestrado, um doutorado, não consegue concentrar, não consegue ler um artigo direito, e a gente vai dosar, às vezes está baixa e tem um benefício da suplementação. Mas também olhando, né, suplementação, por exemplo, de B12 em excesso oral, ela pode dar um aumento de apetite grande. Então, por isso que é importante essa avaliação profissional, porque às vezes você está lá buscando emagrecer, fazendo um plano alimentar para emagrecer e começa a tomar um monte de B12. Começa a abrir o apetite, começa a comer tudo errado. Né? Então, tem que olhar a dose melhor, a dose não, o tempo melhor de fazer essa suplementação. Como que a gente vai colocar, né? De qual formato a gente vai colocar. Dá para fazer isso só com alimentação ou não? Né? A gente precisa pensar nisso também. Uma paciente nossa que fez uma pergunta que não está muito relacionada com a alimentação não, mas eu vou responder. A pergunta é: tive a primeira FIV, um resultado positivo. Tenho chance de ter na segunda também? Sim, a gente tem chance sim de ter essa FIV, a segunda fertilização in vitro, um resultado positivo. Vai depender, claro, da idade da mulher, quando que foi feita essa primeira FIV, quantos anos ela tinha, quando vai ser feita a segunda, se essa idade mudou muito. Então, as taxas de gravidez e de gravidez por fertilização in vitro são muito dependentes da idade do óvulo, que é a idade da mulher. Então, sim, existe uma chance de uma gravidez positiva numa segunda tentativa, assim como foi na primeira. Uma outra pergunta aqui que eu acho que fecha um pouquinho aí, de uma boa alimentação depois de um lindo exame de beta-HCG positivo numa transferência realizada. Aí
motivo a mais para comer bem, que é um bebezinho, né? A dica principal é você pensar assim: quando o meu bebê estiver no meu colo, que ele tiver nascido, né, que eu for começar a introdução alimentar para ele, eu daria isso para ele? Se a sua resposta for não, então também não é indicado você comer, porque você está dando, né? Indiretamente, mas está dando. Se você pensar isso, você já vai conseguir mudar muito da sua alimentação. Porque, às vezes, o que a gente não faz por nós mesmos, a gente faz pelos nossos filhos. Então, sempre pensar nisso. A dica de ouro é essa: eu daria isso para o meu filho, né? Como que eu gostaria que fosse a alimentação dele? Essa vai ser a sua alimentação. Porque hoje a gente tem muita informação sobre alimentação saudável. Eu acho que, se a gente for parar para pensar, todo mundo sabe comer bem, né? E o comer bem vai muito daquela alimentação. Se a gente for pensar nos nossos tempos, lá dos nossos bisavós, como que eles comiam? Eles cozinhavam, eles faziam a própria comida. Ah, Carol, mas eu tenho uma vida corrida demais, eu não tenho tempo, né? De repente faz uma quantidade um pouquinho maior no final de semana, deixa um congelado mais saudável. Você vai deixar um congelado, não precisa ser um congelado industrializado. Deixa um congelado que você mesmo preparou, que você pediu para alguém preparar. Então a gente consegue encontrar alternativas. Isso não precisa ser trabalhoso, não precisa ser caro. Porque tem muita gente que fala comigo: cara, eu não fiz a dieta porque fazer dieta é caro. Quem disse? Não precisa ser caro, né? Caro é você ficar comendo um excesso de produtos industrializados. Então dá para fazer dieta barata, dá pra gente ter uma alimentação legal e dá também pra gente comer uma coisinha, uma porcaria de vez em quando, que isso faz bem, né? Faz bem é o que eu falo, a gente come por prazer, a gente não come só pra nutrir. Então é importante a gente ter também essa consciência de que não vai ser comer um brigadeiro de vez em quando que vai te fazer mal. O que faz mal é aquilo que é de todo dia, né? Ai, Carol, eu amo McDonald's. Comer isso de vez em quando, eventualmente, não é o que vai te fazer mal. Agora, almoçar todo dia uma comida industrializada, né, um fast food, isso sim vai fazer mal. Vou complementar aqui essa última fala da Carol, que eu falo muito com meus pacientes no consultório, que essa mudança de estilo de vida, ela tem que ser uma coisa que a gente almeja. Então, a gente vai errar, a gente vai parar, a gente vai começar a comer errado de novo, mas você tem que pensar que aquilo tem que ser reiniciado. Então, todas as vezes que a gente pensa em fazer uma mudança, a gente precisa de fazer como se fosse uma viagem. Você vai preparar a sua casa, você vai preparar a sua compra no supermercado, você vai preparar diferente sua compra do sacolão. E aquilo ali vai ser uma coisa que vai virando uma rotina. É claro que uma semana a gente vai estar mais corrido, mais atribulado, cheio de outras funções. E aí naquela semana a nossa alimentação não vai ser conforme programado. Mas a gente tem que pensar que na próxima semana a gente retorna. Então, todas as vezes que a gente der um passinho ou que a gente der uma tropeçada, a gente tem que pensar que a gente tem que levantar e começar de novo. Então, muito importante é a gente pensar que a dieta não é dieta, é mudança. E mudança requer esforço. E requer esforço para virar rotina. Depois que virou rotina, vai ficar mais fácil. Então é muito importante a gente pensar nisso como uma coisa que a gente está o tempo todo buscando para virar rotina e facilitar a nossa vida depois. E aí nós vamos conseguir melhorar todas as funções do nosso organismo, na verdade. E não só a questão da gravidez ou da tentativa de engravidar. Eu gostaria de agradecer a Caroline, que hoje ficou aqui com a gente falando muito sobre como que vai ser e como que é a nossa abordagem agora, multiprofissional, pensando na questão importantíssima da nutrição das pacientes que estão já em tratamento e das pacientes que vão precisar de um tratamento, e que a gente não precisa de tempo grande para pensar em mudança de estilo de vida. A gente precisa de tentar e começar. É isso que a gente precisa. Os atendimentos aqui da Procriar, eles continuam sendo presenciais e continuamos atendendo tanto a parte médica
quanto a Caroline com atendimento nutricional por telemedicina, por teleconferência, via Skype ou outros tipos de mídias. Então vamos continuar aqui à disposição e agora com mais essa forma de benefício ou de melhora para as nossas pacientes aqui dentro da clínica. Muito obrigada, Caroline. Bom, eu que agradeço. De novo, é um prazer estar aqui, né, nessa equipe. Tô lembrando que tô todas as terças e quintas, tanto online como presencial, né, da forma que for mais confortável, que for melhor para vocês. E quero que vocês tenham muito isso em mente. Fazer dieta não é difícil, né? Porque a gente não vai fazer uma dieta, a gente vai mudando aquilo que for possível, tentando melhorar e tentando ver lá na frente, né? Você já com filhos, já educando a alimentação deles, já tendo uma saúde melhor, porque a mulher que se cuida é aquela que cuida bem também dos seus filhos. Então, se o objetivo maior é ter filhos, vamos começar a plantar sementinha agora. Vamos começar a mudar agora, aos pouquinhos, para chegar lá na frente, essa mudança já está completa. Boa noite, gente. Foi ótima a nossa conversa. Eu acho que a partir de agora a gente já conhece, né, esse atendimento, já conhece a nossa profissional, que é a Caroline, e é o que a gente quer oferecer para vocês. É um atendimento de excelência. E eu queria só fazer uma correção. A Caroline está aqui às terças e sextas, tá? Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.